Pai de Cristo, guerreiros e guerreiras do Senhor, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, um devocional da parte do Senhor. Espero que essa palavra possa edificar suas vidas. Espero que o Espírito Santo possa trazer aqui o que nós precisamos para o nosso coração. Iniciando a nossa semana, com uma palavra da qual o Senhor venha estar trazendo refrigério, renovo, fortalecimento no nosso espírito, na nossa alma, que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, na força do poder que Ele tem, que opera em nossas vidas, amém? E hoje eu queria estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor que se encontra em Êxodo 17, eu iniciei ali no versículo 8, que fala ali da batalha ali entre Amaleque e contra os israelitas, ali o povo de Deus. E aqui, começando, iniciando, antes de iniciar, está trazendo algo, que quantos de nós, quando nós nos posicionamos e quando nós nos colocamos ali para viver aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, e quando nós queremos e escolhemos caminhar em obediência àquilo que é a vontade do Senhor, quantos que nós vemos hoje, que muitas vezes não suporta o processo, não consegue, avançar, por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele vem e se levanta, e toda vez que nós, como aqueles que são eleitos, que o Senhor nos chamou para vivermos na luz, Ele nos dá a direção. Muitas vezes o que acontece? O inimigo se levanta contra nós e tenta fazer com que nós venhamos desistir. E ele se levanta com todas as forças. E eu costumo dizer e creio, assim como foi comigo, muitas vezes não é que a batalha aumentou ou potencializou, nem sempre é assim. Mas a maioria das vezes é. Mas também muitas vezes é porque estávamos num âmbito de conforto, da qual Satanás ele queria nos deixar naquela bolha, naquele âmbito ali, de estarmos ali cegos espiritualmente, de estarmos ali conformados com aquilo que estávamos vivendo. E quando nós abrimos os olhos, nós vimos que aquilo que estávamos vivendo não era nada que nós deveríamos estar vivendo. E nós começamos a ficar inconformados com aquilo. E aí sim, nós vimos que o inimigo ele tenta de todas as formas, e quando ele vê que nós já não estamos mais nas mãos dele, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor e o único e suficiente Salvador de nossas vidas, aí sim ele se levanta com todas as forças para tentar impedir nós de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Porque Satanás ele não quer ver os filhos de Deus vivendo a prosperidade, de estar vivendo a abundância, de estar vivendo a vida que o Senhor tem para nós vivermos, que é a verdadeira alegria, genuína e verdadeira. Amém, irmãos? E hoje essa palavra trazendo um plano de fundo, um contexto aqui, da qual ali Deus havia chamado Moisés para estar trazendo Moisés, levando Moisés ao Egito, para estar tirando o povo hebreu de lá. E ali a gente viu que ali a situação da qual, o âmbito ao qual o povo de Deus estava era de escravidão, de escassez. E quando Deus chamou Moisés ali, falou com Moisés através da sarça ardente, a gente viu que Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor de meu povo e eu quero estar trazendo libertação a eles. E aqui a gente viu do contexto que Moisés foi diante de Faraó ali, diante do Egito, ele veio e trouxe, ele se colocou ali para estar tirando o povo de Deus das mãos do inimigo. E assim a gente viu todo ali o contexto de que Deus enviava a praga e aí Faraó endurecia o coração e tudo mais, até ele liberar o povo, e o povo de Deus ali chegando num percurso da qual eles se debateram com o mar ali, que não tinham para onde ir. E o povo, o inimigo, estava vindo e estava ali, pronto para estar tomando eles novamente. O inimigo é sempre dessa forma, ele quer muitas vezes nos aprisionar e nos impedir de avançarmos para viver aquilo que o Senhor tem. E ali diante dessa circunstância a gente viu que Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala: por que clame a mim? Diga ao povo que marche, porque Deus havia ali soprado um vento que veio ali abrindo o mar e ali abriu um caminho para que o povo viesse estar atravessando esse caminho, e o povo de Deus passou ali em terra seca. Então a gente viu ali o cuidado de Deus ali para que um povo, para estar vivendo a liberdade que ele tinha para o povo de Deus. E ali diante disso eles levantaram um clamor ao Deus, glorificaram a Deus. E ali logo após eles se encontravam num deserto, e Deus havia colocado uma nuvem
né, durante o dia para estar cobrindo eles do sol quente, de estar cobrindo eles, né, do calor, e durante a noite colocava uma coluna de fogo para estar dando a direção para eles durante a noite e também aquecê-los. E a gente viu todo o cuidado de Deus diante disso. E também depois, quando o povo sentiu fome, o nosso Deus ali derramou um maná do céu e também trouxe cordonizes para eles. E logo após, à frente ali, a gente viu que o povo sentiu sede. E toda vez a gente viu que o povo murmurava, reclamava, queria trazer a memória, né, quando eles viviam no Egito. Por que tirastes nós do Egito, né, e trouxéssemos para essa terra aqui seca, que não há, né, não há frutos, não há como cuidar do nosso gado e tudo mais, e questionavam. E ali, nesse momento que eles sentiram sede, a ponto de até mesmo apedrejar ali Moisés clama a Deus, fala, o povo está aqui se levantando contra mim. E aí Deus fala, chama o povo, junte-os e, né, fale a eles que você estará ali ferindo a rocha e dará água para eles beberem. A gente viu Moisés, né, ali deu a cajadada na rocha e feriu a rocha, e a rocha jorrou água e saciou a sede do povo. E ali a gente vem nesse ponto, né, diante ali, né, dessa fase que eles passaram ali na rocha em Redfim, a gente viu que eles se debatem ali com Amaleque. E Amaleque aqui se levanta contra o povo de Deus para estar impedindo o povo de avançar. E assim, trazendo para nós, como eu disse, quando nós estamos avançando para aquilo que o Senhor tem para nós vivermos, o inimigo se levanta para tentar impedir nós de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. E aqui a gente viu que Deus havia dado as instruções para Moisés. Havia ali Moisés, né, escolhido pessoas específicas para estar com ele, para estar pelejando essa batalha. E nós devemos nos lembrar que quando Deus, né, ele nos coloca diante de uma batalha, ou que o inimigo se levanta para tentar impedir nós de avançarmos, nós devemos nos lembrar que há um Deus poderoso que é conosco. E quando nós colocamos tudo, né, nas mãos dele e nós colocamos ele à frente, nós devemos entender que a vitória é nossa, porque o Senhor é aquele que rege nossas vidas. E se o Senhor nos tirou lá atrás, né, do Egito, nos tirou lá atrás, da onde nós estávamos na vala, estávamos perdidos no pecado, Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, porque se ele disse que nos daria aquilo que ele nos prometeu, assim como prometeu ao povo, que eu levarei vocês a uma terra que mana leite e mel, então havia uma promessa para o povo de Deus. Porém o povo de Deus, né, havia entrado em conflito várias vezes com eles mesmos, em murmuração, em estar procrastinando, em estar, né, endurecendo o coração, em estar duvidando naquilo que o Senhor tinha. E aqui diante disso, a gente viu ali que Moisés se pôs em cima, no alto de um monte, e falou para Josué estar ali à frente de batalha para estar guerreando. E havia Arão e Hur que estavam ali apoiando Moisés. E Deus havia falado, né, para Moisés estar ali clamando. E Moisés, toda vez que ele levantava suas mãos com o bordão, o povo de Deus prevalecia. Porém, ao contrário, quando os seus braços cansavam e ele, né, descia suas mãos, ali o povo de Amaleque prevalecia. Então havia ali uma resistência. Então aqui nos traz algo precioso, que quando nós clamamos ao Senhor e nós, né, exaltamos e proclamamos ao Senhor a vitória, nós avançaremos. Mas quando nós nos esmorecemos, nós, né, deixaremos com que o inimigo venha estar prevalecendo. E aqui o que o Senhor quer nos ministrar. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de vencer guerras sozinhos, que nós não precisamos de ajuda, que nós somos capazes de vencer as batalhas sozinhos. Mas não é assim, isso é um engano que Satanás coloca em nossas vidas para fazer com que nós venhamos cair, né, na autossuficiência, na arrogância, na soberba. E muitas vezes nós nos isolamos e acabamos achando que ninguém é capaz de nos ajudar, porque a luta que eu carrego é maior do que o meu irmão carrega. E aqui a gente viu que Deus colocou pessoas específicas ao lado de Moisés para estar vencendo essa batalha. E ainda que em momentos de nossas vidas há Amaleques que se levantam para impedir nós de avançarmos, nós devemos nos lembrar que há um Deus poderoso que há conosco e é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós devemos nos lembrar que precisamos de pessoas para estar nos auxiliando. E aqui o Senhor me ministrou diante de, né, Moisés, de Arão, Hur e Josué. Aqui a gente viu Moisés sendo aquele que proclama, né, que está ali, está clamando ao Senhor a vitória do povo de Deus, aquele que está proclamando e anunciando a palavra de Deus. E
o Arão e Hur, que está ali segurando em seus braços, firmando seus braços para o alto. Aqui simboliza a intercessão, clamando diante, para estar orando ali, fortalecendo, o proclamador. E ali embaixo há Josué, que simboliza a adoração. Então há um conjunto para estar ali, estar um povo de Deus avançando e perseverando. Então quando nós estamos numa igreja, quando nós estamos em um ajuntamento, quando nós estamos ali, numa célula, onde nós estamos ali entre nossos irmãos em Cristo, quando nós entendemos que a palavra fala, onde haver 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente. Aqui a gente viu que precisa de um apoio, precisa de um auxílio, precisa de pessoas específicas para estar nos ajudando, pessoas certas que o Senhor coloca para estar nos auxiliando. E aqui a gente viu, diante de um culto, quando nós sabemos que é necessário ter a intercessão, que é necessário ter a oração, que é necessário ter a adoração, o louvor ali para estar proclamando céus abertos, para estar adorando, para estar vencendo as batalhas, que quando nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes espirituais que se encontram nas regiões celestiais, nós devemos entender que há uma resistência. E por que Moisés estava no lugar mais alto? Porque há guerras que têm que ser vencidas no espiritual, para que no natural aconteça. E quando nós vimos que no natural, tudo que no natural está acontecendo, no espiritual já aconteceu, porque tudo vem primeiro no espiritual. Por isso, Jesus ensina, seja feita nos céus, seja feita na terra aquilo que já é feito nos céus. Então nós devemos entender que a nossa luta, nós devemos entender que precisamos buscar em oração, em jejum, em clamor, em adoração. E ainda que muitas vezes nós estamos com o coração endurecidos, fechados, nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, toque meu coração, transforme meu coração, para que eu venha estar sensível à tua voz. Então nós devemos entender isso, que há uma necessidade de nós estarmos orando, estarmos jejuando, estarmos clamando ao Senhor nos dias difíceis. E não apenas nos dias difíceis, mas nos dias bons também, porque parece que é mais fácil quando nós estamos ali diante de uma situação desafiadora para nós buscarmos a Deus. E quando está tudo bem, parece que nós caímos ali no conformismo, e acabamos baixando o escudo e a espada e deixamos com que o inimigo muitas vezes prevaleça. E aqui eu queria estar lendo, para nós entrarmos em detalhe. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Hur subiram acima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela, e se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desembaratou a Amaleque e o povo a fio da espada. Então disse ao Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E aqui a gente viu quão precioso é estarmos com pessoas certas ao nosso lado, para estarmos vencendo as batalhas que não cabe a nós muitas vezes lutarmos sozinhos. Há batalhas internas que sabemos que devemos buscar em Deus para sermos fortalecidos, para estarmos prevalecendo e permanecendo fiéis àquilo que é a vontade de Deus. Mas tem batalhas que nós devemos buscar ajuda, quando não está mais no nosso alcance, quando nossas forças não são capazes, e nós tirarmos a nossa mão e deixarmos com que Deus venha acessar a nossa vida, para estarmos realmente se abrindo para aquilo que o Senhor tem. Nós sabemos que a vitória é certa. E aqui nos traz algo precioso também na questão de nossas guerras, que o povo de Deus, quando vai estar vivendo aquilo que o Senhor tem preparado, o inimigo se levantará para impedir. E quantos de nós muitas vezes desistimos na metade do caminho? Nós questionamos: nossa Deus, parece que quando nós estávamos no mundo, parece que estava tudo fácil, estava tudo mais tranquilo. Mas é isso que o inimigo coloca em nossa mente. É isso que ele quer que nós acreditamos, no engano, de acharmos que estava tudo certo, estava tudo ok, estava tudo bacana. Mas não é bem assim. Quando nós entendemos que o inimigo não nos deixa em uma zona de conforto, em um cenário da qual
está propício para estarmos ali cegos espiritualmente, estarmos surdos espiritualmente. Nós devemos entender que só há um Deus que pode, né, todas as coisas, e é o nosso Senhor Jesus. E quando nós entregamos nossas vidas a Ele, quando nós saímos das garras do inimigo, o inimigo se levantará, porque Ele não quer que nós prosperemos, Ele não quer que nós vencemos as batalhas que nós temos. O inimigo, ele sabe de todas as nossas falhas, de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos pecados. Por quê? Porque Ele projetou tudo isso para nós vivermos, porque a nossa carne já se inclina a fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal aos olhos de Deus. Porém, nós devemos crer que nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso, um Deus que é justo, um Deus que é aquele que espera de nós estarmos erguendo os braços, erguendo as mãos, clamando a Ele e proclamando a palavra dEle, proclamando que nós somos filhos de Deus, que nós somos mais que vencedores em Cristo, que nós somos mais que vencedores porque nós somos filhos de Deus. E quando nós o confiamos nossas vidas e nós o aceitamos como nosso único Senhor e suficiente Senhor e Salvador, nós devemos entender que nós saímos das garras de Satanás, e ainda que venham setas, nós devemos lembrar que nós devemos buscar no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando nós buscamos as coisas espirituais, nós sabemos que o Senhor abrirá os céus, mas Ele precisa de nós clamando, de nós declarando palavras, de nós declaramos, né, aquilo que Ele nos deixou, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar sensíveis à voz do Senhor. E hoje há algo precioso em nossas vidas que muitos não entendem, ainda não entenderam, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava na ressurreição de Cristo está em nós, e há um Espírito Santo conosco que quando nós nos abrimos para estarmos falando, Senhor, nos conduza, Espírito Santo, nos conduza, eu não sou capaz, de mim mesma não sou capaz, nada eu posso, nada eu consigo, nada eu suporto. Então, Espírito Santo de Deus, vem e me conduza a fazer aquilo que é a vontade do Pai. E assim o Espírito Santo nos impulsiona. Porém, devemos estar buscando auxílio de pessoas que estão ali para nos auxiliar. E hoje há o Espírito Santo, hoje há pessoas de Deus que o Senhor vai aproximando de nossas vidas. Deus afasta aquelas pessoas que vão nos afastar de Deus e aproxima pessoas que vão nos aproximar de Deus. E muitas vezes vai ser desafio, irmãos. Não é fácil. E aquele que falar que é fácil a vida cristã, esse deve de alguma forma estar equivocado ou mentindo, mas não é fácil. Porém, qual é a diferença? Que talvez você se pergunte agora. A diferença é que hoje nós sabemos que há um plano e um propósito. Hoje nós sabemos que há alguém que está conosco. Hoje nós sabemos que há um Deus que está conosco. Hoje nós sabemos que estamos debaixo de uma cobertura. Hoje nós sabemos que estamos debaixo de um plano, de um propósito que Deus preparou para nós vivermos. E quando nós entendemos isso, e quando nós cremos com toda a convicção que nós sabemos que não estamos mais sozinhos, não estamos mais desolados, não estamos mais rejeitados, não somos mais abandonados, nós sabemos que nós temos um Deus que é maior, que está em nós, do que aquele que está no mundo tentando nos prender, tentando nos aprisionar ou nos impedir de avançarmos. E quando nós levantamos o altar de adoração, de clamor, de oração, de intercessão, nós sabemos que todas as paredes se rompem, todas as barreiras se rompem, todas as armadilhas de Amaleque se rompem, não há quem possa impedir, porque há um Deus que nós entregamos nossas vidas, e há um Deus que apontou a direção para nós avançarmos. E quando nós exaltamos ao nosso Deus, nós estamos fortalecendo não apenas nosso espírito, mas alegrando o coração do Pai, porque Ele espera corações que estejam adorando em espírito e em verdade. E aqui, quando Deus fala, prepara um altar, Moisés fala, vou preparar um altar para lembrar que o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que nos deu a vitória, aonde nós vencemos batalhas, desafios, seja onde nós estivermos, que nós venhamos levantar um altar de adoração, de clamor ao Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é aquele que governa nossas vidas, amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa era a palavra que o Senhor tinha para nós, que possa edificar a sua vida, que possa fortalecer o teu espírito, amém? Queria encerrar aqui com uma oração. Meu Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez, Pai.
estarmos, Pai, glorificando o Teu santo nome, que essa palavra possa fortalecer meus irmãos, que o Teu Espírito Santo venha tocando, venha, Pai, pairando sobre a vida de cada um, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir, Pai, o Seu cuidado, Pai, a Sua provisão, Pai, o Senhor está à frente de todas as circunstâncias, que eles possam entregar em Suas mãos aquilo que de alguma forma tem assolado eles, Pai. Então, desde já, Pai, que toda a Tua ação, Pai, impedindo, Pai, eles de avançar, assim como Amaleque, Pai, tentou impedir o povo de avançar, o Senhor venha hoje, Pai, venha estar hoje à frente, Pai, e eles possam levantar um altar de adoração ao Senhor, Pai, de clamor ao Senhor, Pai, com orações e intercessões, nós oramos, Pai, e proclamamos, Pai, e anunciamos as Tuas boas novas, a Tua palavra que é viva e eficaz. Então, Pai, que os meus irmãos sejam fortalecidos, Pai, tire todo o peso de cansaço, de desânimo, de tristeza, de angústia, de sofrimento, tudo aquilo que tem trago aflição, Pai, tudo aquilo que tem trago, Pai, a dores, Pai, dores no coração, na alma, Pai, tire todo o ressentimento, toda a raiz de amargura, Pai, seja rompido no nome de Jesus. Nós declaramos o Teu poder que opera em nossas fraquezas, nós declaramos, Pai, o Senhor que está à frente, nós entregamos a Ti todas nossas dores, nossas aflições aos pés da cruz, Pai, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, então que nós devemos, Pai, clamar ao Senhor, Pai, que Teu Espírito Santo venha fortalecendo meus irmãos, no nome de Cristo Jesus. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Que essa palavra possa edificar a sua vida, que possa ter tocado em seu coração, que o Espírito Santo possa trazer a revelação necessária para esse tempo, para você viver as promessas, os planos, os propósitos que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém, irmãos? Um ótimo dia, uma ótima semana a todos, um abraço e Deus abençoe.